Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar o nosso aprendizado. Continuar lendo e tentando, de uma maneira eficaz, entender o que nos traz a palavra de Deus. Nós sabemos que isso foi escrito há muito tempo. Que naquele tempo, tudo era muito diferente. Os costumes, a vivência do povo, todo o modo de vida era bastante diferente do que vivemos nesse tempo moderno. Mas nós aprendemos que essa palavra, que o que está escrito na nossa Bíblia Sagrada, não muda e nem aceita que nós mudemos alguma coisa ou que venhamos a simplificar, amenizar um pouco as dificuldades que a Bíblia nos traz para nos favorecer em cumprir um evangelho um pouco mais light. Essa palavra diz que nada, em tempo nenhum, pode ser mudado. Quando Jesus, questionado se haveria uma outra lei, um outro jeito, além da lei de Moisés, que estava proposta, ele disse: eu não vim subjugar a lei, mas fazer cumprir. Então nós vamos aqui ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, já que nós falamos nele a respeito da semeadura, do semeador, da semente, nós vamos falar agora do trigo e do joio. Para nós entendermos um pouco o que é ser joio e qual o caminho e o destino que o joio segue. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 13, a partir do versículo de número 24. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa.
E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Nós sabemos que o propósito de Deus, a salvação que nos foi trazida através do sacrifício de Jesus, que todos nós conhecemos como foi feito, e a eficácia que tem o seu feito, foi em virtude de todos. Mas existe uma coisa muito perigosa que Deus nos deu, que é o poder de nós mesmos decidir como deveríamos ser. Nós notamos que todas as outras coisas feitas por Deus Pai no começo, na criação, continua seu ciclo normal até hoje. Todos os animais, os peixes e as aves, continua tudo do mesmo jeito e funcionando perfeitamente, cada qual a seu tempo na sequência. Mas o homem tem se mudado muito, tem se dado o capricho de se modificar e com isso desagradar a Deus. Nós vimos aqui, que o homem dono da terra semeou boa semente. Todos eram para ter, por intermédio do sacrifício vicário de Jesus, receber a salvação. Esse era o plano inicial de Deus. Mas dormindo os homens, nós nos tornamos joio, as pessoas se tornam joio por adormecerem o seu sentimento de adorar a Deus e de seguir os seus mandamentos. Tem um processo que faz isso acontecer, que é muito usado e que as pessoas costumam dizer: não é necessário tudo isso. Deus não faz conta dessas coisas. Deus só quer o coração. E nós encontramos até o Evangelho dizer que do coração do homem sai o bem e o mal. Então Deus quer também que o nosso coração seja direcionado a Ele. Mas que o nosso ser seja direcionado. Então, dormindo quem devia tomar conta, o inimigo entrou. Quando você perde a vigilância, se torna perigoso o inimigo atacar a tua vida. E você deixar de ser frutífero e ser apenas mais um dentro da igreja, cumprindo os teus propósitos e não cumprindo os propósitos de Deus. E quando a erva cresceu, que o que faz nos entender que o joio e o trigo têm a mesma estrutura inicial, que são iguais ou muito parecidos, mas que no final um dá as espigas e o outro não. E que os dois estão plantados na mesma terra. Se nós trouxermos para o nosso dia, se nós trouxermos para a nossa vida, os dois estão dentro da igreja. E os dois estão caminhando junto. Os dois estão participando dos benefícios de Deus. Mas um vai retribuir.
um vai recompensar o trabalho vicário de Jesus e o outro não. E foi afirmado um inimigo. Quem fez isso? Nós sabemos que o campo de trabalho do inimigo de nossas aulas tem se constituído na igreja. Porque não seria normal o inimigo se preocupar com aqueles que estão desordenados, que estão jogados por aí e que não reconhecem, a soberania de Deus. E nós sabemos que o bom crente dá fruto. Em todo o tempo ele está frutificando. Como no vídeo passado. Ou pouco, ou muito. Mas está frutificando sempre. Enquanto o joio, além de ocupar o lugar inutilmente, atrapalha o crescimento do trigo e define o seu produzir. E os seus semeadores, assunto do vídeo passado, falou, olha, você quer que nós vamos lá e arranca tudo. Aí nós joga fora, nós queima, o que o senhor quer que faça? Ele falou, não, deixa lá. No final, eu direi aos ceifeiros, nós somos semeadores. E a grande maioria de nós quer ceifar. Quer decidir quem fica e quem não fica na igreja. Quem serve e quem não serve. Deixar crescer ambos juntos. E no final terá o destino diferente um e outro. Provavelmente os ceifeiros são os mesmos que vão dizer: apartai-vos. É o mesmo sentido. Para o fogo eterno. E se você estiver frutificando, ouvirá: vinde benditos de meu Pai. E nós precisamos ouvir isso. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos ser produtivos. E às vezes alguém de nós ainda estamos sendo joio. Nós precisamos definir a nossa vida. Lembrando sempre que o grande problema do joio, ele pensa que é trigo. Ele acha que do jeito que tá bom. Que cumprindo os desígnios, os desejos da sua vida é suficiente. Eu quero voltar lá para João, capítulo 15, verso 14. Onde o próprio Jesus diz: vós sereis os meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então existe uma regra para servir a Deus. E existe uma regra para entrarmos no céu. Não percamos o tempo servindo ou tentando servir a Deus de uma maneira a sermos reprovados. O joio atado em feixes,
para ser lançado no fogo. E o trigo, colhido com carinho, com dedicação e colocado no celeiro de Deus. Que o Senhor nos abençoe.